Essa aula de hoje sobre autorresponsabilidade, ela é parte integrante da Trilha da Clareza. Estou fazendo essa gravação em dezembro de 2025. Um tema importantíssimo para a nossa clareza sobre a nossa vida, sobre os caminhos que a gente quer trilhar. Autorresponsabilidade. Então, o que entendemos sobre isso? Muito a gente fala sobre isso, né? A internet está sempre trazendo esse tema e fala que a gente precisa ter foco, disciplina, que a gente precisa estar sempre em ação. Mas e aí? Qual é o ponto onde mora tudo isso? Né? Como que a gente faz para entender, para compreender essa autorresponsabilidade, o que é meu e o que é do outro? Refletindo sobre isso, pensando como eu ia trazer de uma forma mais profunda esse tema, eu fiz uma conexão da autorresponsabilidade com a filosofia do yoga. Por que com a filosofia do yoga? Porque a yoga é atemporal. Atemporal porque desde os primórdios, lá onde a yoga foi descoberta, quando iniciou, que a gente fala ali em torno de 200 a 400 antes de Cristo, mais ou menos isso, já se falava sobre comportamento, sobre sofrimento, sobre dores do ser humano. Isso não muda. Os medos, as aflições que a gente sofre, sofremos desde aquela época. Vão mudando as ferramentas, os personagens, vão mudando os objetos, a forma como a gente se movimenta na vida, mas as dores, essencialmente, elas são as mesmas. Então, vamos iniciar? Vamos olhar um pouquinho para a filosofia do yoga? A yoga não é só o que acreditamos, que é a partir de asanas e posturas. Isso é uma parte do yoga. A yoga que eu estou falando aqui de filosofia, de teoria, ela é muito mais profunda. A filosofia do yoga, ela fala de assumirmos a responsabilidade por nós mesmos e por quem somos através da nossa consciência, e que isso vai nos trazer a libertação. Saber quem a gente é o que vai nos levar ao caminho da libertação. A filosofia do yoga não utiliza a palavra autorresponsabilidade, mas os caminhos do yoga, eles são um convite para a nossa responsabilidade interna. Através do quê? Responsabilidade ao nosso corpo físico, à nossa mente, às nossas emoções, a forma como vivemos e nos relacionamos ao mundo. Eu sou no mundo, mas eu faço parte desse mundo. Enquanto alguns autores atuais ali falam sobre nós sermos protagonistas e a gente trazer o foco para a solução dos acontecimentos, nos colocarmos em ação e colocar energia no que a gente está fazendo, né, nos nossos objetivos, nas nossas metas. O yoga ancestral, ele nos fala em Savadharma, o nosso propósito. O propósito que a gente tem para aquela ação. E Savadhyaya, que é o nosso autoestudo profundo. Então, para mim, descobrir o que eu quero com aquela ação, qual o meu propósito com aquele ato, eu preciso me entender mais profundamente e saber o que eu quero. E ambos, ao centro, a sua essência é a nossa autorresponsabilidade sobre as nossas ações. Então, eu trouxe aqui autorresponsabilidade é a ação. Savadharma é a nossa direção, é para onde a gente quer ir, qual que é esse caminho.
O yoga, ele nos traz uma palavra, assim, ele converge uma palavra que eu coloquei como autogoverno, que é nós, como governantes da nossa vida, nós temos esse poder. Nós somos corpo, mente e espírito. E existe algo que controla tudo isso, que é nós, governantes da nossa vida. Patanjali, que é o pai do yoga, ele, ele é o autor de um dos principais livros, se não o principal livro, que é o Yoga Sutra de Patanjali, onde ele traz um guia, um caminho para que a gente tenha paz, para que a gente tenha felicidade, para que a gente tenha o que a gente, o sentimento que a gente vive buscando, né? E um dos principais sutras, ele diz assim: yoga é o cessar das flutuações da nossa mente. E uma das coisas que mais nos perturbam, que nos tiram a paz, são essas perturbações da nossa mente, os medos, a falta de certeza, a insegurança. E isso tudo vem da onde? Quando a gente fala sobre as flutuações da mente, que é a palavra vrits, né, são esses pensamentos, é essa outra mente que muitas vezes a gente pensa no que a gente acredita que é certo, no que a nossa emoção diz, e a gente não sabe o que fazer, não sabe por que está ansioso, não sabe o fundo da nossa depressão, porque na verdade o nosso entendimento da vida, da nossa vida, ele está superficial. Você que decide conscientemente o que alimenta a tua mente. O que é o alimento da nossa mente? O que a gente vê, o que a gente fala, o que a gente escuta, o que a gente assiste, as pessoas com as quais a gente se conecta. Esse é o nosso alimento da mente. O alimento físico, sim, através da onde a gente se alimenta, né? Isso também é muito importante. Mas quais são esses alimentos para nossa mente que vão nos direcionar a ações, a atitudes internas? E essas ações e atitudes internas vão nos levar a uma interpretação internamente, vão nos levar a uma reação ao mundo externo. Então, nós temos essa responsabilidade mental. Governar a mente é governar a vida com consciência e clareza. É nossa responsabilidade administrar isso. Então, eu fiquei muito bravo, muito irado, aconteceu uma ação que a gente pode pensar que seja algo assim imperdoável. Como eu vou agir, como eu vou reagir, vai depender de como está a minha mente internamente. É minha responsabilidade a minha ação. Como se diz, né? Eu sou responsável pelo que eu faço, não pelo que o outro faz para mim. Mas a partir do que o outro faz para mim, a minha reação é minha responsabilidade. Eu não posso culpar o outro pela reação que eu tive. O yoga traz um código. O código de que somos protagonistas, somos os autores dessa história. E esse código, ele tem relação às leis fundamentais de boa convivência do mundo e as leis da responsabilidade. Ela tem relação às leis da autorresponsabilidade, que eu fiz uma análise, uma conversão, tá? Com o livro do Paulo Vieira, O Poder da Autorresponsabilidade.
Que ele nos traz, esse livro, basicamente essas leis aqui, ó. Se é para criticar, cale-se. Se é para reclamar, dê sugestão. Se é para buscar culpados, busque responsabilidade. A autorresponsabilidade sobre aquela questão. Se é para se fazer de vítima, seja o protagonista. A vida acontece através de você. Aprenda com o seu erro. Nada é uma sentença, tudo é um aprendizado. Se é para julgar o outro, compreenda. Tu não tá dentro do mundo dele, tu não conhece as batalhas internas ou externas que ele passa. Se é para desistir, persista, pois o sucesso é paixão mais perseverança a longo prazo. Essas são as leis que a gente traz atualmente e que estão nesse livro e são usadas muito hoje. E aí, o que, que a filosofia do yoga nos diz sobre essas leis, esses códigos? Os yamas são essas leis fundamentais da boa convivência consigo mesmo. E os niyamas do externo. Opa, ao contrário. Os yamas são como eu me comunico comigo e com o mundo. E os niyamas é a minha relação mais comigo mesmo, como eu faço isso. Um dos primeiros yamas, aqui não estão todos, estão alguns, tá? Ahimsa. De repente tu já ouviu falar sobre isso, que é a não violência. E essa não violência, ela está relacionada a como eu trato as pessoas. Muitas vezes eu ignorar uma pessoa, eu fazer uma cara feia, eu fazer aquele olhar de julgamento. Eu estou trazendo uma violência àquela pessoa, olhando para a parte externa. Reclamar, xingar. Mas quando eu faço isso comigo mesma? Porque tudo que eu faço com o outro, eu também faço comigo. Então, eu me critico constantemente, eu me vitimizo, eu vivo reclamando da minha vida, das coisas que acontecem comigo. Essa é uma violência enorme. E a violência que a gente faz com a nossa família? Com os mais próximos a nós? Tu é um boca aberta mesmo. Que ridículo. Olha que coisa mais feia. Que roupa ridícula. Esse tipo de comportamento, rir, debochar, fazer piada, é uma violência. Sátia, a verdade. Que verdade é essa? É a verdade entre o que eu realmente acredito, entre o que eu digo, mas o que eu penso e o que eu faço. É ter uma coerência entre tudo isso. É assumir essa verdade. Então eu faço o que eu prego, porque é o que eu acredito. Muitas vezes a gente acredita em algo, mas para o externo isso não é bonito, aí eu faço outra coisa. Então, eu digo algo e faço algo que eu não acredito, ou eu digo algo, mas faço diferente no dia a dia. Fala em não roubar. Que roubo é esse?
Muitas vezes a gente rouba o espaço, o tempo, a energia, a possibilidade do outro crescer. Então, quando eu não deixo alguém aprender algo e eu vou lá e digo, tu não sabe fazer, deixa aqui que eu faço, eu tô roubando a oportunidade daquela pessoa de aprender através do erro dela. Quando eu ocupo espaços que não são meus, quando eu ocupo o tempo das pessoas de maneira desnecessária, eu estou interferindo no que é do outro. E eu também estou interferindo na minha história. Não estou permitindo que o outro cresça com as questões dele. E uma, a pare grata, o não apego. Patanjali diz que a gente sofre porque somos apegados às pessoas, às coisas. E o yoga traz a libertação da nossa mente do apego a que temos a tudo. Sim, somos apegados, principalmente às pessoas. É difícil nós trabalharmos isso em nós. Talvez por isso que um dos nossos principais medos seja a morte. Nascemos, sabemos que vamos morrer, mas o maior medo que temos é que a gente ame, morra. Porque nós somos apegados a isso, somos apegados a essa vida. Quando a gente assume a nossa responsabilidade através da razão, a gente consegue ter esse discernimento, ter essa sabedoria de, falando de morte, saber quando é hora de cada um, entender a morte como um ciclo de vida, entender, falando em desapego e em luto, quando um ciclo se fechou, seja ele num relacionamento, seja ele no trabalho, numa amizade. É quando o nosso ego, ele não precisa de justificativa, ele entende apenas que aquele ciclo se fechou, ou que eu não preciso mais. Eu posso ser apegada a essa caneta, porque essa caneta vem de uma amiga, ela trouxe para mim de Londres e eu sou muito, muito, muito apegada a ela. Para mim, ela tem uma estima e um valor enorme. Só que para ti ela não tem valor nenhum. Eu não sou apegada à caneta, eu sou apegada ao que essa caneta significa para mim. E isso, se eu perder essa caneta, não vai morrer. O ato aconteceu igual. E a gente tem esses apegos, né? Então aquilo estraga, não funciona mais e a gente não quer colocar fora. Que a gente está apegado porque foi a amiga, a gente está lá segurando. E nessas, falando de, né, coisas materiais, tem a energia estagnada ali, né? É algo que já não tem mais o propósito ao qual ela existiu. E como eu faço isso? Os niyamas nos trazem alguns caminhos, que é o como, né? Essa relação mais profunda conosco. Saucha, pureza. Limpar a nossa mente. Limpar nossa mente das queixas, limpar nossa mente das culpas, dos pensamentos destrutivos, das coisas que a gente assiste que não fazem bem, que são energias tristes, energias de guerra, energias de dor.
nos conectar a essas coisas que a gente não precisa. Porque eu não sei se você sabe, mas a nossa mente não tem discernimento do que é real e do que não é. Então, o que aconteceu na nossa vida e o que não aconteceu, a gente só viu, para nossa mente é igual. E dependendo da emoção que está relacionada ali, potencializa de forma maior. Então, eu começo a ver muita violência no meu dia, muita agressividade. E quando eu vou perceber, é o que eu estou assistindo. Quando eu abro o meu Instagram, é isso que aparece lá para mim. Esse é um exemplo. Santosha, o nosso contentamento. Quando você assume a responsabilidade de experimentar ser feliz, escolher ser feliz, porque tu tá no rumo que tu acredita que é o certo para tua vida, o rumo que tu quer, seguindo as ações para chegar aos teus propósitos. E quando tu segue esse caminho de olhar a vida com contentamento, e é uma escolha, a viver com mais presença no teu dia a dia, tu experimenta menos frustração. Porque tu não gera expectativa no outro, nas ações, no que vai acontecer. Tu tá agindo de acordo com o que é necessário, tá te movimentando, mas o que vai acontecer já não te pertence mais. Não tá dentro da tua ação. Depende do retorno externo. E o que se fala muito hoje, muito, e é polêmico, disciplina. Há quem fale bem e há quem fale mal. Mas lá há milênios atrás já se falava sobre isso. Tapas. Disciplina tapas, né? Engraçado. É necessário disciplina. É necessário agir conscientemente para o caminho que a gente quer seguir. Até mesmo quando a gente não quer. E a disciplina, ela é emocional. Ela vem desse lugar. Ela vem dessa força. E essa disciplina emocional que a gente vai adquirir através dos outros nyamas, da clareza, da limpeza, do centramento. É o que nos vai conduzir aos nossos propósitos. Para tudo isso é necessário Vajrayana, que é o autoestudo que a gente viu lá no primeiro slide. Só cresce quem se observa, só cresce quem olha para dentro, sem se culpar. Esse é o único caminho para que a gente mude. Nos olhar, nos observar, perceber que a gente não é alecrim dourado, que muitas vezes as nossas ações não são legais. Essa palavra é estranha, é comprida, ó. Esvarar, pradhyana, e a entrega. O yoga nos ensina que eu faço tudo que me compete. Eu não fico sentado no sofá. Eu ajo com fé, com contentamento, com responsabilidade, com alegria, com firmeza nas minhas ações. Comigo, com o outro.
tudo que for possível, mas aí eu entrego, porque o resto não me compete. Essa entrega, a minha percepção, e é uma percepção pessoal, é o que no cristianismo a gente pode falar de fé. Eu entrego, eu fiz o que é possível e a partir daí eu entrego. E o yoga nos traz o fim da vitimização. Não somos vítimas de nada. Segundo a yoga ancestral, a vitimização é só uma ignorância nossa sobre nós mesmos, sobre o nosso estado mental, sobre o que a pessoa acredita sobre ela e o que ela acredita que as coisas estão fora dela e além do seu alcance. E o processo de autorresponsabilidade dentro da filosofia do yoga, essa busca de autogestão, de autoestudo, faz com que a gente entre em viveka, que é essa clareza de quem somos, para onde queremos ir. E o nosso sutra, e mais o Sutra de Patanjali, a causa fundamental do sofrimento é a ignorância sobre quem realmente somos. A gente não sabe quem a gente é. A gente tem uma leve percepção. E a partir do momento que a gente começa a trazer esse autoconhecimento, nós vamos aprofundando. É um longo caminho, mas começa por autorresponsabilidade. O Karma Yoga e a autorresponsabilidade. O Karma Yoga, ele nos traz... O Karma Yoga é uma ação consciente, é estar fazendo uma ação plenamente presente e intencional. A gente conhece por mindfulness, né? Conhecemos mais por esse nome. E o princípio do Karma Yoga é você ser totalmente responsável pelas ações que tu está realizando. Então, eu estou lavando a louça aqui. Concentrado, consciente, prestando atenção no que eu estou fazendo. Eu estou consciente do que está acontecendo aqui. Eu estou lendo um livro, eu estou presente, eu estou naquele livro, presente naquela ação, eu estou brincando com meu filho, eu estou presente. Agora, se o teu marido vai achar que a tua louça foi bem lavada ou não, não é um problema teu. Se o teu filho vai achar que a tua atenção foi adequada ou não naquela momento que tu estava com ele, não é um problema teu. Mas se tu está em Karma Yoga, se tu está em atenção plena, você tem a certeza de que tu deu o teu melhor. Faz conscientemente o que depende de ti. Isso te liberta. Porque quando a gente sente culpa por algo, é que uma pontinha lá da gente diz assim, mas tu não estava totalmente prestando atenção. Talvez ela tenha razão, talvez ele tenha razão. E quando eu ajo com essa presença, com essa intenção, eu entrego tudo que eu tenho para dar e o que eu posso naquele momento. E a partir daí, não depende de mim.
é a tua percepção, a percepção do outro, né? Fórmula da paz interior. Ação consciente, mais o desapego dos resultados igual a paz e um resultado natural. Tenha certeza que a gente deu o nosso melhor, porque a gente estava presente naquele momento, naquele projeto, naquela ação, agora aqui. É que não vai te deixar dúvida. E isso vai te transformar e te libertar. Um pouquinho sobre a neurociência do yoga e trazendo a autorresponsabilidade e alguns números. Deixa eu ver, deixa eu botar um pouquinho para cá, ó, que aparece melhor. Falando da prática do yoga, tá? Trazendo aqui algumas ações. A gente fala teoria, mas qual que é a ação que eu posso fazer que vai me levar, vai me ajudar a trabalhar isso? O yoga, como eu trouxe no começo, ele vai muito além dos asanas. Ele é uma filosofia, ele é uma teoria, um conteúdo que realmente nos transforma. A prática regular, que pode ser de uma meditação, yoga na forma de meditação, a prática do yoga que traz o asana, que traz então o trabalho físico e depois a parte do relaxamento, shavasana, que nos traz esse momento de conexão conosco no final. São duas ações que nos trazem para concretizar aquelas ações anteriores, os yamas e os niyamas. Então, elas contribuem. Estudos hoje nos trazem, muitos estudos sobre isso, que regular através do yoga, então uma das atividades, né, não é a única, mas eu trouxe aqui uma atividade, produz mudanças mensuráveis no nosso cérebro, reduz significativamente a atividade da amígdala, diminui as reações impulsivas automáticas e fortalecendo o nosso córtex frontal. Tomada de decisão mais consciente, ponderada, disciplina emocional e consistente, controle emocional efetivo, postura natural de protagonista da própria vida. As porcentagens: 40%, ó, redução de reatividade emocional através da meditação e do yoga. 28% constatou-se no aumento da concentração, 35% na melhora do autocontrole. Então, a gente pode concluir que uma das atividades que contribui para a autorresponsabilidade pode ser a meditação e o yoga. Por isso que no começo da nossa trilha, eu trago sempre esses 10 minutos, que é para a gente ir se adaptando a práticas meditativas. Não é necessário ser um tempo longo, mas é necessário nos conectarmos conosco, buscar algo que faça sentido para nós. Eu trouxe esse tema porque realmente, antes de qualquer coisa, antes da gente falar sobre crenças, antes da gente falar sobre os nossos valores, que foi um teste que a gente trouxe nessa trilha, a gente precisa ter esse olhar autorresponsável. Por quê? Porque se eu não olho com responsabilidade para a minha vida, se eu não olho que eu tenho controle disso, a partir do momento em que eu for preencher aquela matriz, e aí eu gostaria que tu revisasse ela agora.
sobre as minhas forças, as minhas fraquezas, os acontecimentos que não foram bacanas, os aprendizados. Quando eu for na aula que vai ter, trazer para vocês sobre a devolutiva do teste de valores, talvez vocês não enxerguem as coisas como elas são. Então, eu trouxe essa aula para a gente tirar alguns véus, para nós percebermos o que realmente a gente precisa ver. E para encerrar essa aula, eu não comecei com mantra, mas eu vou encerrar com o mantra. Deixa eu trazer o significado dele aqui. Deixa eu procurar aqui. Note bastante a gente trazer. Deixa eu ver. O mantra de Ganesha. Remover os obstáculos, enxergar as coisas como elas são. Aquele da tromba curva, de corpo gigante, que brilha como milhões de sóis. Remova os obstáculos, meu Deus, de todas as ações que eu fizer. Eu vou trazer esse mantra de presente para vocês. E no final, Om Shanti Shanti, que é o mantra da paz. Honra a filosofia do yoga, os mestres. Om Vakratunda Mahakaya Surya Koti Samaprabha Nirvignam Kurundeva Sarvakareshu Sarvada. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.